Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Lucas da FG Tech e hoje eu tô aqui pra falar do mouse Thermaltake Talon Blue, que já falando por cima é um mouse ambidestro com várias funçõezinhas legais. Então chega de enrolação e bora pro vídeo. Então pessoal, vamos começar como sempre aí mostrando a parte da frente da caixa do produto pra vocês, onde de cara a gente já encontra o layout do nosso mouse não muito grande destacado aqui na caixa, que a gente tem o logotipo, né, da Thermaltake, então onde a gente tem um TTI Sports, aqui ó, a outra parte do logotipo deles. Aqui então a gente tem o modelo dele que é o Talon Blue e aqui embaixo a gente tem algumas características do mouse, por exemplo, o sensor dele que atinge até 3000 dpi, tá? Vamos então olhar aqui mais a fundo. A parte de trás da caixa, a gente tem mais algumas especificações aqui detalhadas até em idiomas diferentes, tá? Nada disso aqui eu vou falar agora, porque eu vou ir falando durante o vídeo enquanto eu mostrar o mouse pra vocês, tá? Outro ponto interessante na caixa é que ela tem esse formato aqui que caso vocês forem comprar esse produto numa loja física, por exemplo, vocês conseguem testar a pegada do mouse antes de comprar, porque tem muitas lojas físicas aí que não possuem vitrine, né? Então, por exemplo, como é o caso aqui da FG Tech, nem todos os produtos a gente tem para vitrine para demonstração. Então, nesse tipo de caixa aqui, a gente consegue fazer o teste de pegada do mouse antes mesmo da gente comprar ele, o que é bastante interessante. Aqui a gente tem outros pontos indicando aqui algumas funções e características do mouse que eu também vou falando durante o vídeo. Então agora eu vou tirar aqui o produto de dentro da caixa e ver o que acompanha nela além do mouse. Então galera, já com tudo aqui fora da caixa e do mouse, tá? Vamos olhar então aqui. Aqui a gente tem um termozinho de garantia da Thermaltake, tá? Inclusive tem o logotipo deles aqui na frente, aqui em vários idiomas diferentes aqui, sobre como fazer a garantia dele e tal. Inclusive tem aqui, a gente tem no idioma brasileiro também. Aqui então a gente tem tipo um manual, né, um guia rápido do usuário aí sobre como fazer as configurações do mouse, nos informando mais ou menos para que serve cada coisa dele. E aqui então a gente tem o nosso mousezinho, tá? Vamos começar então falando sobre a construção dele, no qual a gente já encontra um plug gold plated aqui na ponteira dele, o que é bastante interessante, dá uma melhor resistência contra a oxidação. A gente tem um cabo de malha trançado de 1,5 m, tá? Não é o nosso clássico 1,80 m, então ele é um pouquinho menor do que o padrão aí. Então, pessoal, quanto ao restante aí da construção do mouse, tá? Vamos começar falando aí sobre o material que foi utilizado aqui na parte de cima dele. Aqui na parte de cima, a gente tem aí, então, uma espécie de plástico, só que é um plástico texturizado. Então ele parece meio emborrachado, tá? Ao mesmo tempo que é um preto fosco. Então, essa parte de cima aqui, eu particularmente adoro esse material, porém tem que ter bastante cuidado. Por exemplo, se vocês forem utilizar o mouse com a mão engordurada, alguma coisa em cima, isso daqui vai começar a manchar, depois com o tempo começa a descascar. Então, tem que ter bastante cuidado aqui com esse tipo de material, porque apesar dele ser bonito e confortável, é muito bom esse tipo de pegada nesse material, ele também é um pouco frágil, tá? Então a gente tem toda essa parte aqui em cima em preto fosco, tá? Na lateral dele foi utilizado o mesmo material, tá? Tanto na lateral desse lado aqui, quanto do outro lado, tá? E apesar dele ser um mouse ambidestro, né, como nos informa ali na caixa e tal, a gente tem botões somente de um lado. Então, a gente tem os botões laterais somente para quem é destro, tá? Então, acho que isso aí foi uma falha, né? Eles poderiam ter dado um pouquinho de atenção a isso daí, né? Porque se é um mouse ambidestro, poderia ter botão para quem é canhoto, mas não tem. Mas enfim, a gente tem então esses painéis laterais aqui, tá? Também feitos no mesmo material que foi utilizado em cima do mouse, que é esse plástico texturizado. Inclusive no site da Thermaltake, ele nos informa que esses painéis laterais, tanto esse daqui quanto esse daqui, são removíveis. Eles de fato são, né? A gente encontra aqui em cima para retirar um parafuso Phillips aqui e outro aqui embaixo. Então eles são relativamente removíveis, né? A gente tem que desmontar basicamente o mouse para que a gente consiga remover os painéis. Eu não sei ao certo qual a utilidade que a gente vai ter ao retirar esses painéis, porque a gente vai ficar com base de um espaço aqui do lado, né? Vai ficar tipo uma pegada muito estranha, que a gente vai afundar os dedos para dentro do mouse, visto que não vai ter nenhum painel aqui do lado, mas eles quiseram colocar isso daí para conseguir ajustar o tipo de pegada de cada usuário, tá? Logo abaixo do nosso scroll aqui, e falando já um pouquinho do scroll, o nosso scroll ele é todo feito aqui nessa espécie de plástico transparente, né? Parece um acrílico, do qual a gente vai conseguir visualizar o LED azul que vai se sobressair sobre ele, tá? E ele tem em cima aqui essa camadinha aqui feita em silicone texturizado, né? Ou borracha texturizada, para que a gente não tenha nenhum tipo aí de acidente deslizando aí o dedo no scroll e não consiga utilizar ele direito. Então ele tem essa textura feita aqui em borracha, tá? Na parte de baixo do scroll, então, aqui a gente encontra esse botão na cor Black Piano preto, inclusive bem discreto. Ele se mistura com o restante dessa superfície, que é o botão para ajuste de DPI, tá? Então aqui a gente vai fazer a troca de DPI.
Aqui do lado, então, a gente tem esses dois botões configuráveis, tá? Na parte de baixo dele é obviamente onde a gente vai encontrar o sensor dele, inclusive aqui a gente tem essas superfícies derrapantes tanto em cima quanto embaixo aqui. E no sensor, então, a gente vai encontrar um sensor Avago 3050 que vai até 3000 dpi, tá? Então esse dpi aí, ele vai ser ajustado da seguinte maneira, tá? Na verdade o mouse ele possui um LED aqui, tá? Abaixo do scroll, que vai ser o seguinte. Ele vai dar um flash e quando ele der o flash uma vez, quer dizer que o dpi está ajustado em 500 dpi. Se ele piscar duas vezes, a gente está em 750. Se ele pisca 3 vezes, a gente está utilizando 1500. Se ele pisca 4 vezes, a gente está utilizando 2500. E se ele piscar 5 vezes, a gente está na resolução máxima, que são os 3000 dpi, tá? Então, pode ser um pouquinho confuso. Acho que eles poderiam ter colocado aí um painelzinho com uns risquinhos nos informando ali em qual ajuste de DPI a gente está utilizando, ao invés de ficar, né, esses flashzinhos de LED piscando, mas pelo menos a gente já consegue identificar aí qual uso de DPI a gente está fazendo nele. Então só para finalizar aí, antes de dar os closes e mostrar melhor para vocês o mouse ligado na máquina ali com a retroiluminação dele acesa, lembrando então ele possui uma retroiluminação azul, que existem até 3 tipos de configuração nela, tá? A primeira seria toda desligada, então a gente pode deixar a retroiluminação do mouse toda apagada. A segunda seria a cor estática, né? Deixar o azul totalmente estático. E a terceira seria o modo de pulsação. Então a gente vai deixar o azul pulsando, apagando e acendendo, tá? Para que a gente consiga fazer a troca desses efeitos, a gente tem que pressionar o botão do scroll, então a gente aperta o botão do scroll e aperta o botão de DPI ao mesmo tempo. Quando a gente pressiona os dois ao mesmo tempo, a gente tem então a troca do nosso tipo de iluminação. Eu vou mostrar isso agora em vídeo aí, melhor para vocês olharem direitinho aí como é que vai ficar a retroiluminação dele, se vai ser agradável para vocês e tal. Então é isso daí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, realmente não deixem de se inscrever no nosso canal e deixem joinha ali embaixo para fortalecer bastante aí. Se ainda restou alguma dúvida sobre esse produto, deixa ali embaixo nos comentários que a gente responde quanto antes. Valeu e até a próxima!